O continente africano, com certeza, você conhece, certo? Mas qual é o primeiro país que vem à sua mente quando falamos de África? Provavelmente você tenha se lembrado da África do Sul e Nelson Mandela, de Camarões e suas históricas participações em Copa do Mundo, ou algum outro dos países africanos mais conhecidos. O que eu tenho quase certeza é que você não pensou na Eritreia. E talvez você, assim como milhões de pessoas, nem saiba que esse país exista. O fato de que poucas pessoas conheçam esse país não é porque ele é pequeno ou não tenha nada que o destaque dos demais. A Eritreia é totalmente desconhecida porque isso é o que o presidente do país quer. Ou você acha que o país é chamado de Coreia do Norte da África à toa? Desde a fundação, em 1993, a Eritreia é comandada por um único homem que tem poder absoluto e pode decidir o futuro dos quase 4 milhões de habitantes como lhe der na telha. Então agora vamos começar nossa viagem, dessa vez em um dos países mais fechados do mundo. Se prepare e se inscreva no canal, porque já estamos partindo! Como a Eritreia é bem desconhecida, acho que é interessante começarmos nossa viagem conhecendo a localização do país dentro do continente africano. Para encontrar a Eritreia no mapa, precisamos olhar mais para o norte do continente, mais especificamente na região conhecida como Chifre da África. O país faz divisa com o Sudão ao norte e com a Etiópia e Djibouti ao sul. Se você reparou bem, agora há pouco eu disse que o país existe desde 1993 e não foi um erro, pois esse é um dos países mais novos do continente africano. Inclusive, ele teve esse título garantido até 2011, que foi quando foi criado o Sudão do Sul, que passou a ocupar o posto. Mas calma, isso não quer dizer que não tenha muita história para contar sobre a região antes de 1993. Arqueólogos já descobriram esqueletos de nossos ancestrais que viviam na região há cerca de 1 milhão de anos. Mas como não temos nenhuma informação dessa época, vamos saltar um pouco no tempo e ir até 1890, que é quando a região, que já vinha sendo conquistada aos poucos pelo Reino da Itália, finalmente foi convertida em colônia italiana. Durante a ocupação, o território da colônia foi ampliado em várias direções, e quando Benito Mussolini chegou ao poder em Roma, Eritreia se tornou a peça central do sonho do ditador de reviver o antigo Império Romano. Se você está achando estranho eu estar falando Eritreia em uma época na qual o país existia, eu te explico o motivo. A região já é chamada assim há bastante tempo e o nome tem origem no termo grego Sainos Eritraus, que quer dizer Mar Vermelho, justamente o mar que banha a costa da Eritreia. O governo de Mussolini investiu na modernização do país, principalmente na capital Asmara. A cidade foi construída para imitar a capital italiana e até chegou a ser chamada de Piccola Roma, ou Pequena Roma em português. E você sabe o que é mais curioso? Essa herança italiana sobreviveu ao tempo e mesmo tendo se passado mais de 90 anos desde a saída dos colonizadores italianos, a cidade ainda guarda muita semelhança com Roma. Em uma volta pela cidade é possível ver o prédio modernista do posto de gasolina Fiat Italiero, igrejas e prédios que podem fazer você se sentir em Roma. Mas para isso você vai precisar entrar no país e um pouco mais para frente eu te conto como isso pode ser quase impossível. Vamos voltar a falar da história, porque ainda faltam algumas coisas surpreendentes para eu te contar.
Com o fracasso dos italianos na Segunda Guerra, a Eritreia passou para o controle britânico e ficou assim por 10 anos. A partir de 1952, a ONU transformou a Eritreia em uma região autônoma da Etiópia. A união durou pouco e apenas 10 anos mais tarde, a Etiópia tentou retirar a autonomia da Eritreia e transformar a região em uma província etíope. Essa decisão desencadeou uma guerra que duraria 30 anos e que só terminou em 1993, quando os combatentes eritreus conseguiram derrotar as forças governamentais e abriram caminho para a independência e formação do novo país. E é nesse ponto que entra na história a figura de Isaías Afewerki, um dos líderes na Guerra da Independência, que foi escolhido para ser o primeiro chefe de Estado da Eritreia e nunca mais deixou o cargo. No momento da independência, muitas pessoas dentro e fora do país acreditavam que em pouco tempo Eritreia se tornaria um país melhor, sem guerra, democrático e com melhores oportunidades para sua população. Recursos para isso o país possui, pois assim como vários países da África, existem muitos minerais em seu território. Reservas de ouro, cobre e zinco, assim como granito, potássio e basalto, se bem exploradas, poderiam juntas com a agricultura gerar as receitas necessárias para o país se desenvolver. Mas sabe como é, né? Não adianta ter recursos se quem governa o país está mais interessado em fazer guerra. Em 1998, o país voltou a entrar em guerra com a Etiópia e qualquer sonho de realização de eleições ou de melhoria de vida foi por água abaixo. Na verdade, a situação dos eritreus só piorou. O presidente mostrou sua verdadeira cara e começou a tomar medidas para se perpetuar no poder, eliminando qualquer um que pudesse representar uma ameaça para seus objetivos. O serviço militar, que já era obrigatório no país por 18 meses, tanto para homens quanto para mulheres, continuou obrigatório. Porém, o tempo de serviço quem definia era o governo. Existem muitos casos de cidadãos que foram obrigados a permanecer mais de 20 anos a serviço do país. E como não é todo mundo que quer se submeter a isso, milhares de jovens começaram a fugir do país. Então, o presidente decidiu fechar todas as fronteiras, o que tornou a Eritreia o país mais fechado de todo o continente africano e até do mundo. Por isso que eu disse no começo do vídeo que o país era considerado a Coreia do Norte africana. E as comparações não param por aí. Fugir da Eritreia é tão complicado e arriscado quanto fugir do país de Kim Jong-un. E mesmo assim, milhares de pessoas se arriscam a serem presas, baleadas ou morrer no deserto do Saara para conseguirem a liberdade. Uma das formas que alguns cidadãos encontraram para fugir do país foi através do esporte. Como o governo dificilmente autoriza a saída de seus habitantes e a única exceção era para as competições internacionais, muitos atletas começaram a aproveitar essas oportunidades para escapar. A seleção masculina de futebol do país, por exemplo, já teve que ser refeita algumas vezes, pois em várias ocasiões os jogadores não retornavam dos torneios. Aconteceu em 2009, 2012 e 2015, e essas fugas fizeram o governo proibir a participação da seleção em eventos internacionais. Nem mesmo as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo o país vai disputar. Nesse aspecto, tô começando a achar o Kim Jong-un bonzinho. Quem mais perde com o isolamento, obviamente, é a população local, mas o mundo também perde, pois existe muito que descobrir na Eritreia. Além da capital, que já falamos, e que foi considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, o país possui muitas outras atrações. Para quem gosta de diversidade e observar outros idiomas, a Eritreia poderia ser um destino perfeito, com mais de 7 etnias convivendo dentro do território. Apesar de cada uma delas ter sua própria língua, o país em si não tem um idioma oficial e a língua falada pela maioria da população
é a tigrínia, uma língua etíope falada na província de Tigray. Idiomas estrangeiros, como o árabe e o inglês, também são falados por grande parte da população e também existem os que falam italiano. Portanto, se comunicar lá não deveria ser um problema para os turistas. Os raros turistas que são autorizados pelo governo a visitarem o país também têm a oportunidade de conhecer um pouco da gastronomia eritreia, que une elementos de várias culturas que ocuparam a região. A cozinha da Eritreia mistura influências da culinária otomana e italiana, assim como na vizinha Etiópia. O prato mais comum é um pão chamado injera, que tem o formato de um pão achatado, semelhante ao pão sírio, que é mais conhecido. Esse pão é utilizado como acompanhamento de diversos pratos, desde ensopados e carnes de frango, boi ou cordeiro. Tá dando fome? Espere até eu te contar que uma das tradições culinárias locais é servir toda a comida em apenas um recipiente que é compartilhado por todos os que se sentam para comer. Você comeria assim ou é do tipo que só come o que está no seu prato? Deixe a sua resposta nos comentários, mas vai rápido que tem muita coisa para descobrir de Eritreia pela frente. Apesar de tudo que tem por descobrir no país, se você estiver lá e for daquelas pessoas que quer compartilhar tudo nas redes sociais, talvez tenha que esperar. O acesso à internet no país quase não existe. Acessar o Instagram pelo celular? Nem pensar. O país não tem rede de internet móvel e o único jeito de se conectar é através de redes Wi-Fi, que são muito lentas. E só uma coisa. A Eritreia não seria comparada à Coreia do Norte se as redes sociais fossem liberadas. Então, definitivamente, esqueça a ideia de postar tudo o que acontece com você durante a viagem. Entre as atrações do país está a possibilidade de se ter uma ideia do passado recente do país ao visitar o cemitério de tanques de guerra que fica nos arredores da capital. Nesse local, montanhas de aço retorcido servem como uma lembrança das décadas de combate pela independência. Mas esse amontoado de tanques e equipamentos militares também serve de moradia. É isso mesmo que você ouviu. Como a Eritreia é um dos países mais pobres do mundo, muitos moradores recorrem a espaços entre os veículos abandonados que acabam se transformando em suas casas. Os tanques e caminhões talvez lembrem de uma época na qual existia a esperança de um futuro melhor, que infelizmente não chegou. O presidente/ditador praticamente se apropriou do país e não parece muito interessado em resolver os problemas da população. Segundo um guarda-costas dele, que fugiu para a Etiópia, o mandatário passa o dia recluso, realizando trabalhos manuais como pintura, marcenaria e consertos de aparelhos velhos. O ex-segurança afirmou ainda que todas as decisões tomadas pelo presidente eram isoladas e que não escutava nenhum assessor, ministro ou conselheiro antes de deliberar sobre o futuro dos milhões de cidadãos. Segundo informes de organizações de direitos humanos, existem hoje cerca de 400 mil cidadãos que são praticamente escravos do governo, que sob o pretexto de serviço militar são recrutados e passam a ter que fazer tudo o que o presidente determina. Essa situação, infelizmente, afeta milhares de mulheres que foram forçadas a entrar para as Forças Armadas e que não tiveram o direito de voltar para suas vidas normais após o tempo de serviço de 18 meses. Hoje elas se encontram em uma verdadeira escravidão, sendo submetidas à vontade do presidente, sofrendo humilhações, torturas e não possuem nenhuma perspectiva de libertação. Agora que você conheceu um pouco da história e das curiosidades desse país, conta pra gente nos comentários o que mais te impressionou. Pra mim, saber que existe uma cópia de Roma em plena África foi uma descoberta e tanto. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima!